Fala, meu povo, como vocês estão? Professor Fábio Damasio aqui mais uma vez. Como sempre falo, é um prazer imenso estar com vocês, né, compartilhando um pouco do nosso conhecimento e dividindo, né, um pouquinho das nossas experiências aí com essa turma maravilhosa. Tá bom? Gente, eu quero fazer um bate-papo com vocês aqui rápido, tá? Por quê? Porque hoje é um tema relativamente tranquilo para da nossa aula de hoje. Só que a próxima aula eu vou precisar de um pouquinho de atenção de vocês. Não que as outras não precisem, né? Mas eu vou precisar de mais atenção da parte de vocês. Por quê, professor? Porque justamente a próxima aula nós vamos trabalhar com alguns cálculos. Então, é importantíssimo que vocês estejam concentrados, né? Provavelmente eu fique aí uma aula e meia nesses cálculos, porque é um tema complexo, como tem que ser mesmo, né? Porque vai definir a capacidade de produção, levar em consideração máquinas. Então, não é para assustar, e sim para preparar. Então, vai ser na próxima terça-feira, né? Essa aula eu vou pedir para vocês não faltem, tá? E procurem estar sempre assim muito concentrados, tá bom? Bom, hoje nós vamos falar sobre um tema muito interessante, tá? Que às vezes a gente deixa passar desapercebido, que é a questão da localização das instalações, tá? Eu vou compartilhar aqui a minha tela com vocês para que a gente possa apresentar aqui os slides. Deixa eu só conferir se já está. Ok. Bom, gente, quando nós falamos lá atrás, nas aulas anteriores, nós vimos sobre planejamento, projeto, coleta de informações para você trabalhar, né, para você montar aí a sua empresa, montar a sua produção. Só que um dos itens que faz parte desse planejamento é a questão da localização das instalações. Onde a minha empresa vai ficar instalada, né? Por que vai ficar instalada aqui? Isso tudo tem que ser pensado, tá? Vocês devem ter visto em logística que muitas vezes a gente deixa passar desapercebido isso, mas a localização da instalação, ela é extremamente estratégica, né? Porque quando nós falamos sobre abrir uma empresa, eu tenho que ver como é o meu cliente, como é a questão do meu produto, né? Como que é a locomoção desse produto, se eu tenho que ter um centro de distribuição. Digamos que eu faça aí, eu tenho a produção, uma produção de, sei lá, qualquer coisa no Rio Grande do Sul e quero vender para o Acre, por exemplo, né? É uma coisa que tem que ser extremamente pensada, né? Porque você não vai conseguir vender e ter lucro se você não tiver um bom planejamento da localização das instalações. Só para vocês terem uma noção, né, algumas curiosidades eu gosto de trazer aqui para vocês também. Um colega meu, deixa eu até tirar aqui o compartilhamento da tela. Eu tenho um amigo, né, foi até um grande amigo aí durante muito tempo, tive mais contato com ele. Ele é motorista de ônibus de empresa de turismo, né? E aí ele estava falando comigo sobre a dificuldade, porque além de trabalhar em uma empresa, né, uma determinada empresa aí que faz rodoviária mesmo, né? Ele trabalha buscando ônibus na fábrica lá em Caxias do Sul, de uma determinada empresa aí, de uma determinada fábrica, né? E aí ele falou, Fábio, é um negócio doido, porque sempre tem ônibus para entregar no Brasil inteiro. E aí agora, quando foi, ele tinha parado de trabalhar, até porque ele tem uma filha deficiente. E aí agora, quando ele chegou agora, acho que foi na segunda-feira passada, alguma coisa assim, ele foi chamado porque ele tem habilitação internacional. Por quê? Porque eles venderam um lote de ônibus para uma empresa no Peru. Então, tem que subir todo o Brasil até a ponta e depois chegar no Acre, e aí lá no Acre tem uma divisa com o Peru. Você vê que a empresa, por maior que seja, por maior, né, área de atuação que eles tenham, mas você vê que eles não fizeram um planejamento e não contaram que tinha que talvez fosse vender para fora do Brasil, né?
tem países com fronteira com o Brasil. E aí eles acabaram ignorando isso, e nem todos os motoristas que fazem essa distribuição para eles, né, não basta ter habilitação D, não tem habilitação com permissão para dirigir para fora do país, né? Então, quando chegasse na fronteira, muito provavelmente esse veículo seria barrado. E ele foi uma super aventura, acho que foi 5, 6 dias de viagem, alguma coisa assim. Eu acompanhava ele pelo status do WhatsApp aqui, né? E falando como estava sendo, às vezes ele tirava foto, mandava alguns vídeos para mim, e é bem interessante. Então, olha só que interessante, a empresa tá lá no Rio Grande do Sul, lá na Serra Gaúcha, né, em Caxias do Sul, e teve que fazer uma entrega lá no Peru. É claro que, será que essa empresa ela pensou em tudo? Será que seria viável essa empresa ter uma fábrica, por exemplo, no Nordeste, que seria às vezes mais barato do que ficar gastando com transporte? Não sei, eu estou falando uma coisa, mas tudo que eu estou falando aqui é uma baita de uma suposição. Mas será que não valeria a pena? Né? Tudo isso tem que ser pensado, tá? Então, isso daí eu começo a aula com esse exemplo, só para vocês entenderem como é importante você ter um estudo, né, de localização da sua empresa, né, das suas instalações. A gente vai ver na aula de hoje como isso é importante, tá? É claro que nesse caso prático que eu dei, eu sinceramente eu não sei. Se o cara fizer aí, sei lá, vender 50 ônibus em 5 anos, não vale a pena ele montar uma fábrica para deixar lá em cima, e aí você tem toda uma questão de custos, né? Mas, por exemplo, se ele tiver um mercado grande, talvez dê para pensar aí em ter uma fábrica um pouco menor, né? Então, seria isso, tá? Então, gente, aqui, localizar instalações significa determinar o local onde será a base de operações do seu empreendimento, né, do seu negócio. Este problema da localização preocupa muito os administradores dessas organizações, principalmente no que diz respeito à instalação e ampliação do negócio. E isso independe do ramo de negócio também, tá? Então, quais são os fatores que devem ser levados em conta, tá? São diversos eles, mas aí aqui eu trago um exemplo para vocês, tá? Em primeiro lugar, facilidade de acesso. Você tem que entender o seu cliente. Se você for parar para pensar, gente, quando vocês montam um negócio, né, automaticamente você tem que pensar em conhecer o seu cliente, quem é o seu público-alvo, né? Quem são as pessoas que vão comprar o seu produto, o que elas pensam, o que elas precisam, por onde elas andam, né? Como funciona isso tudo. Então, gente, isso daí é importantíssimo, porque a facilidade de acesso para o seu cliente tem que ser uma coisa que você tem que pensar, um ato primordial da tua empresa, tá? Porque senão você não vai conseguir ter sucesso aí no seu negócio, tá? Depois do facilidade de acesso, você tem que pensar também nos custos da mão de obra e matéria-prima, porque você, dependendo da região, acaba sendo mais caro. Alguns lugares, gente, existe até incentivo fiscal para você conseguir montar uma fábrica. Eu vou dar um exemplo prático para vocês, que é da Ford, que montou uma fábrica lá em Camaçari, na Bahia, né? E aí eles começaram a entender o quê? Para você fazer o que acontece? Lá tinha um desemprego muito grande na Bahia, né? Nessa região. E aí, por causa disso, eles falaram: olha, Ford, você tá aí, eu acho que na época estava aqui no ABCD, né? Você tá em São Paulo, mas você paga aí X% de imposto. Vamos supor aí que você gaste 20% de impostos. Se você vier para cá, eu passo esse imposto para 5%. E as pessoas aqui, elas ganham menos do que ganha aí. Então você vai ter, além disso, você vai ter um lucro. Só para vocês terem uma noção, gente, eu trabalho na área da saúde, como eu falei para vocês, né? Um plantão médico aqui em São Paulo, né, de 12 horas, um dia de 12 horas que o médico vai trabalhar, e isso que eu estou falando é em pronto-socorro, ele custa em torno de R$ 1.000 a R$ 1.200 aí por dia trabalhado, a cada 12 horas, né, trabalhado. Geralmente eles ficam 24 horas e volta com R$ 2.400 aí na conta, certo? Na Bahia, na verdade na Bahia não, no interior do Pernambuco, eu tenho um colega que é diretor de um pronto-socorro lá.
Eles pagam em média R$ 700, isso porque eles pagam bem. Tem lugar que paga R$ 550 por médico. Então, assim, tudo isso tem que ser levado em conta, porque o custo da mão de obra e das matérias-primas também, ele tem que ser levado em conta. É claro que nessas cidades o custo de vida também é muito mais baixo, né? Nada se compara à nossa região aqui de São Paulo, né? Vocês que seja Diadema, Carapicuíba, Osasco, São Bernardo, são todas regiões que a gente pode considerar como a grande São Paulo, né? E tem um custo de vida alto, né? Para você locomover, para você fazer qualquer coisa aqui em São Paulo, tudo vai dinheiro e não é pouco, né? Então, esse custo é muito alto, tá? E aí a gente tem que pensar também na matéria-prima, porque matéria-prima não é algo barato também, e é a chave do teu negócio. Se você comprar uma matéria-prima muito cara, automaticamente você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que repassar isso daí para o seu cliente, né? O custo das mãos de obra e da matéria-prima. E aí, gente, automaticamente você vai reduzir a sua venda, não tem como, seu negócio não vai para frente. Então, quando você tiver que pensar em montar um negócio, você tem que pensar basicamente nessas coisas: mão de obra, matéria-prima, facilidade de acesso. Aí tem também a questão do transporte para o escoamento da produção. Em alguns casos, se vocês pegarem algumas grandes empresas, essa parte do escoamento geralmente tem centros de distribuição. Pouco tempo atrás agora, mesmo durante a pandemia, eu estive em Extrema, né, para resolver um problema. E aí, quando eu passei por lá, eu percebi que tinha um centro da Copenhagen, né, um centro de distribuição da Copenhagen. Aí eu fiquei pensando, eu falei, nossa, que lugar, né? Aqui em Minas, bem no cantinho aqui. Mas não é. Ali já está no meio do caminho, né? Se ele quiser ir para o sul, ele consegue, porque ele já está numa rodovia. Se ele quiser ir para o Nordeste, Norte, Centro-Oeste, também ali tem fácil acesso, tá? Então, você também tem que pensar no escoamento. É claro que alguns tipos de atividade, né, não tem essa questão do escoamento, essa preocupação. Mas, geralmente, você tem que pensar, né? Seja pela facilidade do acesso, seja para escoar a sua produção. Mas, de uma maneira geral, você tem que pensar também na sua produção, tá? Na questão de onde você vai localizar. Aí um outro item que você tem que também pensar é a proximidade aos mercados consumidores, né? Porque não adianta eu ter um cliente, por exemplo, o meu foco, eu trabalho com, sei lá, digamos que eu trabalho com agropecuária, por exemplo, né? Gente, se eu trabalho com agropecuária e eu estou trabalhando aqui, sei lá, tenho uma fábrica em Minas Gerais, o meu cliente fica lá no Rio Grande do Sul, será que vale a pena eu manter a minha empresa aqui, né? Transformar a matéria-prima em produto? Talvez seja mais barato eu manter a empresa próxima ao meu cliente, né? Porque aí, além de ter a facilidade de repassar o produto para o cliente, em alguns casos o produto ele pode estragar, ele é perecível, e aí se você tem uma venda maior em uma determinada região, você acaba tendo que, né, direcionar a sua venda para lá, né? Alguns tipos de coisas, por exemplo, lojas de roupas de frio, por exemplo. Será que você vai vingar com uma loja de blusas, de sobretudo, lá no Nordeste, lá em Cuiabá, por exemplo? Ou em São Luís, lá no Maranhão? Não vai, né? Porque você não tem demanda. Então, se eu quiser montar, por exemplo, eu peço desculpa pelo barulho, no próximo vídeo eu prometo que eu fecho ali a janela. Se você quiser montar uma loja de roupas de malha, por exemplo, você vai vender onde as pessoas que convivem no frio moram ou vivem, né? Não adianta eu montar lá na região, lá em São Luís, onde a temperatura média lá é de 40 graus na sombra, 42 graus, chega a 45. Para que eu vou montar uma fábrica, né, um negócio de blusa numa cidade como essa? Não dá, né? A mesma coisa aquelas cidades do sul lá que são frias demais. É lógico que daí não é em todo o ano, no ano inteiro, mas tem empresas aí no Rio Grande do Sul, por exemplo, para vender biquíni, né?
Ah, professor, mas tem gente que compra para viajar. Claro que tem, mas a grande maioria dos seus clientes não gira em torno dali. Para você montar talvez um comércio que até tenha esse tipo de produto, você até consegue, mas montar uma fábrica talvez não vingue, né? Não vai ser uma coisa que você vai ter condições de manter, certo? E aí, gente, receptividade e atitudes da comunidade em relação à instalação do empreendimento. Há um tempo atrás eu vi que uma cidade, acho que interior, acho que do Pernambuco também, montaram uma fábrica, só que essa fábrica ela poluía muito, né? E, e aí a comunidade começou a falar, peraí, é complicado, né? Como que eu vou montar uma fábrica se a comunidade começou a fazer protesto, começou a querer boicotar meu produto, começou a querer brigar, né? Tem que ter receptividade também por parte da comunidade. Não adianta ser um negócio que você vai enfiar a goela abaixo a tua empresa naquela região, né? Tem que ser uma coisa organizada, uma coisa relativamente tranquila, tá bom? Gente, esses aqui então são os fatores que devem ser levados em conta para você definir uma onde você vai fazer instalar a tua empresa, tá bom? Esse é o primeiro vídeo, eu vou parar por aqui e aí eu continuo que vai ter um exemplo prático, desculpa, um exemplo prático no próximo vídeo.